e satisfação que nós estamos nesse dia para vivenciarmos mais um encontro nosso, onde a nossa matéria-prima de estudo é justamente esse livro, certo? Nós estamos estudando a obra de Paulo Freire, Paris, onde ele diz o seguinte, que o caminho se faz caminhando, certo? Conversa sobre educação e mudança social. Então, nessa perspectiva, gostaria de dar as boas-vindas, e aí, conforme acolhimento para esse momento, eu trago aqui o Renascimento, o texto, certo? Depois eu vou colocar no nosso grupo o texto sobre o Renascimento de Sebastião Salgado, certo? Então, esse texto diz o seguinte: acredito que Sebastião Salgado, que nos deixou semana passada, era um moderno, um sujeito crente da possibilidade de desenvolvimento positivo da experiência histórica humana. Também acredito que é por conta dessa modernidade, dessa centralidade na potencialidade humana, abre parênteses, e não na capacidade da tecnologia, como se vivencia atualmente, que as peças do fotógrafo me remetem à estética renascentista. O humano é imponente e é a centralidade da ação. Daí, não são poucas as vezes que um produto da câmera do artista nos pede a um elemento ou outro de pinturas ou esculturas de Michelangelo. Todavia, como é inerente aos modernos, creio que também para eles esse progresso não segue um caminho de flores, seja cada um por si e o mercado por todos, em Adão e Eve, seja o périplo de Fausto em Goethe, ou seja as contradições dialéticas da história em Hegel ou em Marx. O avanço civilizatório é conflituoso. Destacando as séries, para mim, mais significativas: Serra Pelada, Terra e Trabalhadores. O exposto não é o registro que entretém, não tira o ver do olhar. A imagem é uma função que estabelece uma conexão entre coisas que não são naturalmente unidas, realidade e esperança. Pontifica o conjunto de prédios que embalaram as expectativas de um desenvolvimento histórico da experiência humana aos sentimentos que nos movem como indivíduos e agentes no mundo. A reflexão sobre a miséria da exploração aviltante do trabalho, a geração de valiosas riquezas em decorrência de grotescas formas de exploração, não se associa ao conjunto de nossas cogitações de forma espontânea. Desse ponto, a importância, a importância de artistas como Sebastião Salgado, pois, enquanto moderno, não perde a esperança que, a despeito da natureza terrível de nossa condição humana, é inerente a essa mesma condição, situada historicamente a superação de nossa pequenez. Entendo que o artista e sua obra querem nos ligar ao projeto de emancipação civilizatória, ao projeto de ascensão ética próprio da modernidade, querem conectar nossas emoções aos projetos que visam a superação de um presente limitado, a construção de um futuro próspero. Ali não tem distopia. Para ilustrar minha opinião, dentre milhares de fotos tiradas por Sebastião Salgado, 10 dúzias que vi, e dentre as que manipulei impressas em retrogravuras, destaco em particular um quadro do volume Serra Pelada, abre parênteses, também encontrado num álbum que comprei há décadas num bazar de estudantes em prol de seus movimentos. Na foto, há um trabalhador ao centro, aparentando estar só, doce, desnudo, atravessado pelo farrapo do pano que restou de uma camisa. Seu oponente lhe aponta uma arma. Seu oponente lhe aponta uma arma.
de cano longo, carrega nos quadris cinturão repleto de balas, traja boné, gandola, calças e botas, corpo uniformizado, discrepante da diversa seminudez dos corpos mineradores. Por esses elementos, a história contada pela gravura narraria um mundo que se conserva ao passar dos tempos. Porém, num plano um pouco acima, parado de braços cruzados, um personagem emblemático, encapuzado, observa, observa o embate instaurado, esboçando um sorriso impávido, como de quem antecipa o desfecho de uma cena trágica. Então, nos damos conta de que o insurreto esfarrapado não é o fraco da cena, é um gigante negro, o braço armado do Estado que tenta lhe assocar é menor que ele e nem sequer consegue ocupar por completo o padrão que o indumenta. O enigmático índio de capuz parece vaticinar que o fado que se consumará é a derrocada da opressão pelos golpes da mão de obra. Atentos, percebemos que o insurgente não está de tudo isolado. Por trás dele, à esquerda, outro vem se agachando, mirando o despota, sem ser visto. No plano acima desses todos, na linha do horizonte, trabalhadores cerram olhares sobre a disputa e arqueiam seus corpos como de quem espera o sinal para a corrida. E observando com atenção, se vê na expressão do agente estatal a frágil convicção em seu suposto poder. Reitero, Sebastião Salgado, em moderno, parece defender que a humanidade que há em nós, que vai nos redimir de nossa exiguidade. Não será nenhuma instituição. Ele, que viveu ações revolucionárias, partidos totalizantes e extremas situações sociais, não tirava do foco do olhar o certo, ambíguo em nossa existência social, puramente humana. E esse texto é de André Ferci, certo? Gente, vejam só, por que eu trouxe essa conta do professor André Ferci? E eu vou colocar aí no grupo para vocês terem acesso, mas eu gostaria de colocar também para todos nós termos acesso e visualizarmos essa imagem da qual é falado, certo? De Sebastião Salgado, ok? Vou colocar ali no grupo o, o link para vocês terem acesso, tá? E depois eu vou apresentar a imagem que foi descrita, né, analisada criticamente pelo professor André. E aí ele nos deixa nítido que o poder da revolução não está, né? O processo da emancipação social não está no poder do Estado. Quem fará essa grande revolução seremos nós, os trabalhadores, certo? Então, nessa lógica, eu gostaria que a gente pudesse apreciar mais a arte e dela extrair os contextos políticos, históricos, sociais, econômicos e culturais, certo? Porque é através desse olhar macro-sociológico que a gente consegue desnudar, né, e, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de compreensão nossa acerca dos fatos, dos fenômenos sociais que não acontecem do nada. Eles não acontecem do nada, certo? Tem toda uma causa e toda uma disputa acirrada de poder. Essa foto em que o professor, eu acabei de encontrar ela aqui, gente, vou apresentá-la agora, certo? Com mais nitidez, para a gente poder fazer uma reflexão
Eu vou apresentar para vocês se posicionarem a respeito, depois a gente adentra no próprio texto, tá bom? Ai, não, essa não. Pronto, gente. Essa imagem, estão vendo aí? Sim, professora. Pronto, então, com essa imagem, eu gostaria que nós pudéssemos, ó, esse soldado, estão vendo o cursor passar? Vão falando aí, tá, gente? Sim, professora. Vemos sim. Aqui, ó, essa imagem, ela está encarregada, né? Eu vou até fixá-la aqui, para que a gente possa compreender. Ó, aqui é a figura do Estado, estão vendo? O soldado, o boné, a farda, o cinturão, a roupa. E aqui está o corpo do gigante, certo? Então, é esse gigante, juntamente com todo esse coletivo aqui, que evidentemente vai se contrapor ao processo barbárie do poder do Estado, né? E a gente vai entender, e a gente vai entender principalmente que a gente compreende, né? Que na obra de Estevão Mésaros também, ele nos orienta, na pois não? Alguém quer falar? Alguém está falando? Eu tenho uma contribuição sobre essa questão Como eu vi, está baixinho aqui. Deixa eu aumentar, por favor. da baixo. Fale. Se quiser, eu troco o aparelho, aí dá mais certo. Não, tá, agora melhorou. Pode falar aqui. Pronto. Fazendo uma contribuição, na aula de hoje de Educação Popular e Movimentos Sociais, a gente trabalhou justamente sobre por uma ecologia decolonial, que hoje é o Dia do Meio Ambiente. Então não há como a gente falar sobre decolonialidade sem nós entrarmos também na questão do meio ambiente. Infelizmente, foi foi palco de muita conversa, muito debate, a questão do racismo ambiental. E não é de hoje que ele acontece. Ele foi visto de uma maneira errada, errônea, interpretada por muitas pessoas. Mas se a gente analisar, não é de hoje que isso deveria ser discutido. Isso acontece há muito tempo, por exemplo, no livro O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, onde a gente percebe como as pessoas de comunidades sofrem com a questão sanitária, sofrem com a questão da dignidade de viver em uma casa que realmente comporte todos os seus filhos, todas as suas necessidades. E quando acontece o processo de enchentes, como é que ficam essas pessoas de comunidade que as casas onde elas moram, infelizmente não é bem estruturada. Às vezes é feita até com lona, com barro e tal. Principalmente aqui no Nordeste, pessoas que vivem em regiões mais bem afastadas mesmo da, entre aspas, civilização. Como é que fica a casa dessas pessoas, essa dignidade? E, por exemplo, em Recife, teve muitas chuvas e uma pessoa morreu eletrocutada. Então, como a gente fala em decolonialidade se muitas pessoas estão morrendo até pela questão ambiental? Então, o racismo ele não atua somente na questão das cores de pele, mas também na realidade que essa pessoa vive. Ela nasceu ali naquele conjunto. E por que ela não consegue sair? Porque as oportunidades são diferentes. Então, era essa a minha contribuição, foi muito inspirador essa imagem, porque apesar dos desafios, a gente ainda tem muita força para lutar contra o Estado, para lutar contra essas questões agressivas. E nem sempre é com a
luta física, mas com a educação, com o esperançar, não é? E Anne levantou a mão. Pode falar, Iane. Acho que seu microfone está desligado. Boa noite, minha gente. Essa imagem belíssima, ela me remeteu a uma poesia de Patativa do Assaré, chamada O Boi, Zebu e as Formigas, que ele mostra, essa imagem ficou muito clara, o poema assim, é muito esclarecedor assim para mim, a comparação, porque ele mostra exatamente isso, que o Estado é o boi, né? Que embora ele seja imenso, ele tem essa grandeza, esse poder de violência muito letal, né, para a sociedade, mas as formigas, mesmo pequenininhas, se elas se organizarem, elas conseguem derrubar esse grande monumento que é o boi, né? Então, assim, ela mostra muito claramente essa questão de o quanto é preciso essa organização social, né? E isso acontece pelas vias da educação, né? O quanto é importante que essa educação ela seja libertadora e ela possa valorizar em nós essa consciência crítica para que a gente possa se dar conta da importância do coletivo, né? Porque assim o capitalismo ele entrando aí muito voraz nas escolas, ele estimula cada vez mais esse individualismo. Então, o que é que a gente deve fazer? Deve lutar para que a gente possa se organizar enquanto coletivo, porque é só dessa forma que a gente consegue se libertar desse grande gigante esmagador, né? Com esse cacetete aí enorme, a nos esmagar, a violentar, nos violentar. Então, só com essa questão dessa coletividade é que a gente vai conseguir essa libertação comum. Então, essa imagem é muito forte. Ela chega a ser triste, mas assim, nos faz esperançar, né? Embora seja difícil, mas a gente não pode desistir. É isso. Muito bem, Anne. Doses de esperança diária, né? Para ser um antídoto para todas as formas de opressão, de exploração, de expropriação e de contradição também. Né? Então, é isso, gente. E eu gostaria de convidar vocês a pensarem em vocês mesmos, né? Em nós, né? Quais são os movimentos que nós estamos tomando parte, né? Em quais são os contextos em que nós estamos exercitando a nossa cidadania ativa, né? Será que a gente participa da associação do nosso bairro? Será que a gente participa do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Comunitário, da pracinha, né? Será que a gente participa efetivamente? Porque sabendo que é por meio da educação, por meio do movimento da coletividade, que a gente pode ter a esperança de mudar a realidade. E é interessante que todas as vezes que eu inicio esse nosso estudo, particularmente, eu coloco as canções de Zé Vicente, né? E ele tem uma linda canção que fala de um mundo novo. E a letra principal é: vem, entra na roda, você também, você é muito importante, por isso vem, certo? E nesse chamado, nesse convite, eu gostaria de dizer que nós temos a Associação dos Trabalhadores da Educação Integral em andamento. E gostaria muito que nós pudéssemos fortalecer esse movimento, esse engajamento, para que os saberes que estão aqui construídos, desconstruídos, reelaborados e melhorados, nós pudéssemos também levar para a associação que está
engatinhando agora, né, que está nascendo, e ela nasce com o propósito de fortalecer o coletivo e fortalecer, sobretudo, a praxis da integralidade do ser humano. E, assim, gente, essa imagem ela é emblemática e, evidentemente, nos favorece a termos, né, várias leituras. Já dizia Santa Ela que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, o quanto que essa imagem comunica sobre a força opressora do Estado, certo? E também o que diz respeito ao poder que emana do povo, que é o exercício da democracia, certo? Bom, gente, foi com esse propósito que eu me propus a fazer a acolhida. Sintam-se todos à vontade, né, para estarem conosco nesse momento, participando através do chat, participando através do microfone, se colocando, trazendo os fragmentos do texto escrito, né? E o texto de hoje é muito interessante, porque ele vai falar da questão do começo, né? E onde é que tem o fim? Professora, Diante de tudo, pois não, Márcia. não, ainda ia falar sobre a imagem, né? O que ela nos remete realmente em termos dessa resistência, o poder, a educação parece que está engatinhando e vem bem a calhar justamente como o Vivian falou, hoje, dia 5 de junho, comemorando, né, festejando, buscando novas metas para o meio ambiente, para uma educação ambiental mais resistente também, onde nós, enquanto cidadãos, né, precisamos também estar consciente e conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor e nos conscientizarmos também do quanto é importante a gente valorizar e respeitar o meio ambiente. Está faltando ainda muito, infelizmente, essa foto está bem clara. A resistência, parece que o poder, né, os nossos governantes não estão tão interessados e quando lançam projetos, são projetos que não estão visando e que realmente ficam no papel e que nos dá pouco embasamento para dar continuidade a todo esse termo. Aqui em Macaíba, a gente, quando começa a chover, principalmente aqui no centro da cidade, no nosso rio Jundiaí, que deságua no Potengi, a população do centro já tem medo. As fortes chuvas causam enchentes, né? Deixam muitas pessoas desabrigadas. Estão agora com um processo de desassoreamento do rio Jundiaí para tentar amenizar também um pouco esse sofrimento da população, mas ainda falta muito, tanto da sociedade civil, né, quanto também do poder público, de buscar mais e dar mais embasamento para esse sofrimento da nossa população. Exatamente, Márcia. Parabéns pelas colocações, parabéns, Iane. Iane, eu pensava e jurava que você ia declamar a poesia, né? Poesia e as famílias, mas ficou na vontade. Quem sabe no fim do nosso encontro você nos contempla com com a declamação desse poema que tem um significado para a gente fazer esse arremate, né? E aí, gente, é isso que eu gostaria também que o nosso grupo de estudo fosse interativo, no sentido para a gente usar as múltiplas linguagens, né? Trouxe essa crônica do professor André, que ele traz elementos caríssimos do campo da sociologia, da antropologia, da filosofia, da própria história, né? A questão aqui ambiental, ela é gigantesca, porque essa imagem, né, a mineração, a exploração tácita do meio ambiente, né, Márcia? Então, uma degradação terrível, e aí a gente basta ver nas reportagens que aparecem, né, com o povo Yanomami, que além do mercúrio no rio, a desnutrição, enfim. Então, quantos danos e quantas expropriações e expatriações são provocadas, né, pela ganância do poder, pela riqueza,
por tudo que o povo não acessa de imediato, mas sim somente uma pequena parcela da sociedade. Então, é com essa imagem que eu deixo aqui que nós possamos ter força, garra, determinação, ousadia para estarmos organizados em nossos coletivos, tomando parte, não sendo apenas um número, mas tomando parte da parte que nos cabe deste latifúndio, do latifúndio do saber, do latifúndio do ter, do latifúndio do poder. Né? E nessa perspectiva decolonial, como Vívia trouxe para nós, que nós possamos decolonizar o ser, o poder e, sobretudo, o saber, certo? Que a gente possa dar, sobretudo, espaço aos saberes populares e à nossa ancestralidade, né? Essa mensagem faz ressalva ao Sebastião Salgado, que trabalhou e que mostrou, né, com tanta nitidez o quão é aviltante a negação da existência humana, né, pela elite que detém o poder. E essa imagem fala muito, né? Então, deixo aí o registro e agora eu passo para a Vívia conduzir esse momento, convidando Márcia para fazer a continuidade do nosso momento aqui. Um abraço, gente. Gratidão. Pronto, pessoal. Dando continuidade, agora a gente vai ficar com Márcia na metodologia do nosso texto. É um texto que realmente é muito filosófico, esse trecho, principalmente pelo título, né? E eu convido a professora Márcia, que com certeza vai trazer uma apresentação magnífica desse tópico. Boa noite a todos. É um prazer novamente, né? Esses momentos de aprendizado, conhecimento e essa troca também de experiência que a gente vivencia nesse grupo de estudos, nesse grupo de pesquisa. Vivian, você pode passar o slide que eu passei para você? Por favor, apresentar. Sim, professora. O texto, né, que nós vamos estudar hoje, que eu espero também que todos contribuam à participação, estão sempre no começo, como você, né? O que é estar no começo? Pensar essa ideia de construção significa ensinar, percebendo que não dá para separar o ensino do aprendizado. Pensar o que é o ensino, pensar o que é aprendizado, essa construção de saberes, né? Onde o professor precisa estar dominando o conteúdo para conseguir transmitir aos alunos e também ter essa troca de experiência, ter o conhecimento prévio. No texto, estou sempre no começo como você, ele nos faz pensar sobre esse processo contínuo, que é o processo de construção da educação, que a nossa educação ela não é isolada. E na conversa entre Miles e Paulo Freire, onde eles estão sempre dialogando, trocando a experiência, vivenciando cada momento, né? Logo no início do texto, Miles fala: eu estaria interessado em saber o que você acha disso, Paulo, em termos daquilo que realmente ocorreu. Eu sei o que eu acho que ocorreu, mas gostaria de saber qual é sua reação a isso. Isso é apenas um construto que estou fazendo do passado, olhando para trás, ou há alguma realidade nisso? Estou imaginando coisas ou reescrevendo coisas? Eu estou sempre no começo.
E estar no começo é pensar, né? Esse processo contínuo, a construção e a transformação de uma sociedade em que nós estamos sempre recomeçando, trazendo algo novo, ressignificando o processo educativo. Vivian, por favor, pode passar para o próximo slide, que ele traz um cordel em que eu fui pensando, né, sobre todo esse processo, essa conversa, essa nossa noite de hoje, esse processo de conhecimento, essa transformação, está sempre aberto para o novo, buscando se reconectar com a educação. Sempre no começo, é o nome do cordel. Eu queria aqui contar, com carinho e emoção, que eu vivo a começar, criando nova invenção, na busca de algum sentido, na história sem ter fim. Sonhar é meu abrigo, sonhar é criar, enfim. Não espero o meu futuro, caí pronto bem assim. Na tentativa me apuro e sigo até o jardim. Cada sonho que carrego me faz sempre prosseguir, pois é sonhando que enxergo um caminho a construir. Subo montanha tão alta e outra vejo surgir. Outra montanha se destaca, que eu nem pude imaginar. Sem negar meu sonho antigo, eu continuo a caminhar, pois sonhar é meu abrigo e nunca vou parar. Ensinar é meu destino, mas eu aprendo a cada dia. Não há ensino sem caminho, nem saber sem alegria. O professor que ensina forte também aprende harmonia. Só assim tem o suporte para poder se afirmar bem. É impossível compreender o ensino sem outro alguém. Estão juntos a florescer como o rio e o seu bem. Cada pergunta que eu fazia, na infância ou juventude, mostrava a chama que ardia, por justiça e plenitude. Sonhava com sociedade de igualdade e atitude, mais humana, mais igual, sem fome e sem opressão, com destino mais plural, sonhava de coração. E assim, meio menina, me tornei com vocação. Professora, meu bom destino, com vontade de aprender. Lembro bem da aula primeira, com amor a florescer. Minha alma logo exalava, sentimento de viver. Depois disso não parei, e fui sempre mais além. Ensinar eu abracei, como missão que me convém. Com livros e gramáticas, fui aprendendo também. Na filosofia aprendi, e na linguagem a pensar. Assim sigo sempre aqui, sempre pronta a começar, pois no ensino e no carinho, o meu sonho é caminhar. Né? Esse cordel de hoje, ele veio assim para transformar e pensando também todo esse conceito. Estou sempre no começo, né? Se inspirando e buscando inspiração. Estar no começo é tentar compreender toda essa vocação também, porque lendo esse texto de hoje, e onde Paulo fala assim, não, eu me senti muito bem ouvindo você me contar sua história. Eu gostaria de dizer alguma coisa sobre meu começo. Aí eu fui também refletindo, né, e pensando na minha história e pensando na minha infância, quando eu me inspirei nos meus professores,
lá dos primeiros anos na minha história, que era a minha inspiração. E eu sempre dizia, eu vou ser professora. E os sonhos me empurravam para que eu os realizasse. Aí agora, continuando no texto, né? Os concretizei e os sonhos, é claro, também estão rodeados de valores de outros sonhos. Nunca acabamos de ter sonhos. E a gente sonha com essa educação, com essa transformação, de estar sempre no começo. Podemos ter 10, 20, né, 30 anos de profissão, mas sempre temos que pensar que estamos no início da nossa profissão, porque quanto mais aprendemos, mais significado, mais relevância vai ter, tanto para a nossa vida, quanto para os nossos educando, para as pessoas também que estão ali aprendendo no nosso dia a dia. E o texto, ele já vai mais além. Como você disse antes, em uma linguagem muito bonita, que você pensa em subir uma montanha, mas de repente, quando sobe a montanha, descobre que há uma outra montanha, cujo perfil você ainda não tinha visto, né? E essa montanha, ela vai nos levando, ela vai nos inspirando, nos dando um novo sentido. E na escola, hoje, pensando, né, nos nossos alunos, onde, pensando o começo, toda vez que a gente chega na escola, os alunos sempre perguntam, e hoje? A aula vai ser como? É como eles dizem, a gente não aguenta mais, todo dia a mesma coisa. É como se o nosso aluno, eles acham que você está lá explanando, né, um conteúdo, e às vezes a gente, no nosso dia a dia, no nosso planejamento, a gente traz uma aula dinâmica, traz algo diferente para mudar a rotina da nossa sala de aula, do aprendizado, e traz o lúdico, e o brincar, e o transformar. E fazer o nosso aluno se interessar é pensar também a nossa realidade, é a gente se redimensionar para o que nós gostaríamos também, se estivéssemos na sala de aula no lugar dele, como seria esse espaço de transformação e esse espaço também de conhecimento. E a gente vive, né, nos dias de hoje, essa educação transformadora. Muitas vezes também criamos alguns impasses, porque o jovem de hoje não é um jovem de 10 anos atrás. A gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Pensar direitinho, pensar nesse processo contínuo, nessa educação transformadora. Aí na página 79, em última análise, tudo é o mesmo sonho, com momentos diferentes. Isso também aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Por exemplo, um dos meus primeiros sonhos, quando eu era criança, era ensinar. Até hoje eu me lembro de como eu falava comigo mesmo sobre me tornar um professor. E isso eu ainda estava na escola primária. Aí, dentro do nosso cordel, né, dentro dessa introdução, ensinar é meu destino. E eu sabia que, dentro desse processo, quando eu comecei na educação, eu comecei com a educação infantil, né, com a alfabetização. Mas, com o passar do tempo, eu fui me redescobrindo que eu queria mais, queria outros horizontes, né? E fui fazer o meu curso de geografia. Foi onde fui trabalhar com jovens
E hoje o ensino médio, que é uma outra modalidade de ensino, que me traz novos desafios e mudança também, principalmente no perfil enquanto educadora, né? Hoje, na educação integral, a gente vai vendo todas essas mudanças e todas essas transformações. E como todo esse processo ele é enriquecedor dentro da nossa história, dentro da continuidade do passo a passo desse processo educacional. Aí dentro do texto, ele fala assim: para mim é impossível compreender o ensino sem o aprendizado e ambos sem o conhecimento. No processo de ensinar, ao ato de saber por parte do professor. O professor tem que conhecer o conteúdo daquilo que ensina. Então, para que ele ou ela possa ensinar, ele ou ela tem primeiro que saber e, simultaneamente, com o processo de ensinar, continuar a saber, porque o aluno, ao ser convidado a aprender aquilo que o professor ensina, realmente aprende quando é capaz de saber o conteúdo daquilo que ele foi ensinado. E quando a professora trouxe, né, aquela imagem, trouxe também o texto, foi falando, e aquela roda também de conversa lá na praia, aquelas pessoas, tudo isso vai nos mostrando e nos envolvendo dentro dessas circunstâncias, dentro desses termos, desse contexto, que temos que ser persistentes e temos que ser resistentes também, buscando assim o caminho, né? Esse caminho que, por outra hora, a educação, ela não precisa ser tão imediata, mas ela precisa, sim, ser já pensada e repensada. Essa educação, ela exige essa constância, esse cuidado também, principalmente pensar o educando e o educador, porque não tem como pensar o educando sem pensar o educador. E esse processo, né, principalmente quando se fala que os nossos alunos hoje não podem ser reprovados, gente, é um processo bem caloroso, que precisa também ser debatido, que precisa ser revisto, porque nós temos muitos jovens que estão chegando no ensino médio e não sabem ler, não sabem escrever. E é uma situação assim bem delicada pensar neles sem constrangê-los, né? Pensar neles de uma maneira que a gente venha contribuir com esse processo de evolução na vida deles. Há uma outra questão muito importante, além da minha vida, que tem a ver com minha tarefa como educador. Em minha infância, eu tinha companheiros que vinham de classes sociais diferentes e tinha companheiros com a mesma posição social. Até hoje falo de mim e de meu irmão, por exemplo, como crianças conectivas, usando a expressão mágica da conjunção. Eu era uma espécie de conjunção, fazendo a ligação entre as duas classes. E jogávamos futebol juntos na rua onde hoje eu moro. Né? E pensar essa educação também, principalmente a educação integral, que está começando a ser revista, né? E que tem que ser implantada em todas as cidades, no estado, e que ainda tem essa resistência, talvez seja justamente por pensar. As nossas escolas, elas têm estrutura para receber tudo isso? Como é que fica a situação do jovem, da criança, passar o dia todinho na escola e não ter o seu espaço, não ter um banheiro suficiente, né, onde ele possa, depois da sua educação física, pensar um banho, uma alimentação digna, principalmente hoje, a maioria das escolas integrais, e aqui eu trabalho, nós não temos um ginásio, nós não temos uma quadra. O aluno sai da escola
e vai para um outro espaço externo à escola, né? Ficando também muitas vezes numa situação vulnerável. Então temos que repensar tudo isso também. Mesmo e dentro do texto, e pensando isso, mesmo nessas pedras mais duras, a gente ainda sonha. Sonha com todo esse processo, sonha que a educação realmente um dia ela vai fazer parte desse processo, ela vai mudar, porque a educação ela é o caminho que transforma todos nós, né? Me lembro quando criança, somos 4 irmãos aqui na minha casa, meu pai não sabe ler, minha mãe repetiu a 4ª série 5 vezes, porque era do interior, não podia ir para a cidade estudar, que meu avô não deixava, mas mesmo assim, o meu pai tinha esse carinho com a gente, comprava gibi, comprava jornal, e na nossa mente ele sabia ler, porque ele pegava o jornal e ficava fazendo de conta que estava lendo. Quando terminava, virava a página e dizia: agora é a vez de vocês. Quando fomos se tornando, né, e tomando mais conhecimento, foi que ele se abriu para a gente e disse: olha, eu não sei ler, eu não sei escrever, mas eu queria passar tudo isso para vocês, porque essa é a maior herança que eu posso deixar. E como eu tenho orgulho dele, muitas vezes a gente conversa, e meu filho outro dia, né, mesmo assim, ele está num processo também de conhecimento, de aprendizado muito bonito, de meu filho pegar ele: vovô, vamos ler, vovô, vamos ver isso aqui comigo. Ele já escreve o nome dele, já sabe fazer o nome completo, com 71 anos, né? Em passos lentos, mas é um processo de transformação. A educação deveria ser mais valorizada, mais respeitada, mais abraçada. É como se fosse um caminho das pedras. E essa montanha, né, parece que vai separando. Quanto mais a gente anda, quanto mais a gente vai galgando, mais nós vamos percebendo. E cada dia dizem que investe-se em educação, tem milhões aí para ser liberado, mas esse dinheiro não chega nas escolas. Estamos passando por esse processo também. Aí na página 80, ele nos fala assim: como é possível que algumas crianças comam e outras não? Né? Faz relembrar também todo esse processo. Hoje tem a merenda na escola, onde muitos jovens e crianças também, eles dizem assim: a gente sai de casa sem o café da manhã, chegamos em casa quase 8 horas da noite, que a maioria dos nossos alunos, eles também são do interior. E quando chega em casa só faz dormir, acorda no outro dia, vem para a escola e faz essas 3 refeições na escola. Né? Por isso que os nossos governantes, e nós, como voz, como pessoas hoje, buscando essa transformação, conscientizando, estando sempre mostrando também para os jovens como é importante eles realmente se interessarem e querer, né, mudar, transformar, fazer uma sociedade melhor, porque eles são capazes. Ainda na página 80, era muita coisa para eu entender, mas quando penso nisso uma vez, mais eu vejo como gostava de saber, de pensar, de fazer perguntas, de imaginar, de realizar, e como já tinha começado, de alguma maneira, a construir o sonho que tenho até hoje. Isto é, eu tinha começado a sonhar com uma sociedade diferente. E claro, naquela época, eu não podia nem colocar as linhas no esboço da sociedade, mas lembro que já naquela época, e de uma maneira muito concreta, como as crianças são concretas, eu pensava sobre uma sociedade na qual
Pedro, Carlos, Dourado e Dino, meus amigos, poderiam comer, estudar, viver livres. Eu não podia imaginar naquela época o que causaria a criação de tal sociedade, mas já era meu sonho. Na verdade, eu já começava a ter uma visão de um tipo de vida diferente. E essa educação, né, essa busca por oportunidades e saber que podemos também criar perspectivas, buscar fazer a diferença na sociedade, na transformação, principalmente dos nossas crianças, dos nossos jovens, levando-as a refletir sobre o meio em que vivem, né, sobre os seus, principalmente sobre o seu projeto de vida. Pensar o que é o projeto de vida, o que você deseja, o que você almeja para a sua vida. Comecei a ensinar e eu lhes desse aula. Comecei a ensinar cada vez mais. As pessoas começaram a me procurar, pedindo que eu lhes desse aulas. Comecei a comprar livros importantes sobre gramática, escritas por gramáticos brasileiros ou portugueses. Mais tarde, fui mais além da gramática e comecei a estudar filosofia da linguagem, sociologia da linguagem, alguns livros de linguísticas. Portanto, né, a gente também pode perceber que a oportunidade de ir além e de se descobrir neste momento, neste universo, ele também faz buscar esse conhecimento, essa busca de novas oportunidades, de novos aprendizados, essa perspectiva dentro desse processo contínuo que é a educação, sabendo sempre que a educação ela não é isolada, ela não é um ato, né, que deve ser isolado, ficar ali só naquele papel. A gente tem que ir mais além de todo esse processo, de toda essa transformação. E nesse texto, Paulo, na conversa com Miles, ele vai sempre sintetizando também sobre essa visão, sobre essa profundidade desse processo educativo, que a educação ela é como um processo em um movimento que tem que ser permanente, um reinício constante. Tem que ser sempre, né, esse ciclo que é interminável de aprendizado e de transformação. Aí eu destaquei aqui também na página 82, mas voltemos à minha história. Ensinar no ginásio, então, era uma aventura, era uma coisa maravilhosa para mim. Em um determinado momento, comecei a descobrir que uma das principais razões pelas quais os alunos e alunas aprendiam comigo, gostavam das minhas aulas, é que eu os respeitava, fosse qual fosse sua idade, mesmo os muito jovens. Eu os respeitava e respeitava seus erros e seus conhecimentos. Também essa parte, né, ela é bem interessante. Quando fala, independente de ser jovem, de ser criança, de errar, sempre temos que falar para eles, olha, a gente tá... Quem é que não erra? E muitas vezes aprendemos com o erro também. Essa troca de conhecimento, essa reciprocidade. Em muitos momentos, eu ia me reencontrando dentro desse texto, dentro dessas conversas. Pensando também sempre no conhecimento prévio do aluno, né? Porque, depois disso, podemos ensinar gramática, mas a linguagem nós vivenciamos, nós criamos. Por isso, eu respeitava muito os alunos e alunas. Descobri também outra coisa que foi muito importante para mim mais tarde, que eu tinha autoridade, né? E saber também que muitas vezes as pessoas confundem autoridade com autoritarismo, não sabem diferenciar. Por isso que, na maioria dos casos, alunos ficam sem entender se estão respeitando o professor ou se estão temendo o professor, porque o autoritarismo
ele grita, ele é berrante, né? Ele é massacrante. Comecei a perceber que eles são diferentes, mas não necessariamente antagônicos. A diferença é precisamente que o professor tem que ensinar, que vivenciar, que demonstrar autoridade, e que o aluno tem que vivenciar a liberdade com relação à autoridade do professor. Não a gente está batendo de frente com o aluno, conversando. Um dos grandes momentos que a gente tem que viver e pensar a sala de aula, quando a sala está bem agitada, né? Respirar fundo e repensar a nossa atitude. Que parece que às vezes o aluno quer nos desafiar. E esse desafiar tem que ser de uma maneira que a gente leve. Tenha calma. O que é que está acontecendo? Sempre tento também estar levando para esse lado. Buscando sempre essa construção, esse movimento. Aí hoje ouvindo a música com alguns alunos de Almi Sater, né, e Renato Teixeira, aquela tocando em frente, também me trazia assim para o texto. Quando eu escutei a música, eu disse, essa música tem tudo a ver com o texto que eu estou lendo e com o que eu vou pensar hoje no grupo de estudo. Aí eu anotei aqui o refrão da música, né, quando fala assim, ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Aí a gente vai percebendo que, assim como no texto, a música também ela fala dessa caminhada como um processo contínuo, como essa construção, onde cada passo ele é importante. Né? A gente sabe que a educação ela é transformadora. Esse processo ele é constante. Não existe um fim. E esse fim, né, que a gente sabe como não existe, ele também se processa, ele vai se conquistando ao passo em que esses novos aprendizados, eles vão se transformando. Assim como a metáfora da montanha, que é descrita no texto. Ela vai nos remetendo para todo esse processo, né? Para essa aprendizagem contínua. A aprendizagem ela não deve passar despercebida. Se alguém quiser fazer um comentário, tá, gente? Podem ficar à vontade, pode, que às vezes eu vou me empolgando, né? E a gente vai. Aí eu marquei também aqui, na página 84, uma das coisas que os homens, como nós, como muitas das outras pessoas que conhecemos no mundo, podemos fazer para ajudar as gerações mais jovens é lhes contar nossas histórias e falar sobre, né? Porque todo esse processo, o esperançar, esse amor, e muitas vezes eles vão se inspirando, assim como eu me inspirei nas minhas professoras, e cheguei aonde eu sou hoje, quando eu encontro elas, né? São duas Maria Josés na minha vida, pessoas que admiro muito. Sempre falo para elas que elas são as responsáveis por todo esse processo e pela pessoa também que eu sou hoje, que me inspiraram e que me inspiram até hoje também como pessoa. E dentro dessa conexão, dentro desse processo todinho, né, a simplicidade ela também vai se conectando, vai fazendo essa metáfora desse caminho, como a vida ela deve seguir, de que forma, né, vamos colhendo os frutos desse processo, de todo esse trabalho, e também a necessidade de estar sempre planejando,
não tem como irmos para uma sala de aula sem o planejamento, sem o direcionamento, sem, mesmo sabendo que existe a flexibilidade. Às vezes a gente sai já com um planejamento, já com tudo organizadinho, mas quando a gente chega na sala de aula, a gente vai vendo, hoje a gente pode seguir esse caminho, a flexibilidade. Aí já estou quase concluindo, tá, gente? Trazendo esse processo. Na página 85, fala assim: quanto mais pudermos voltar a ser criança, nos mantermos como crianças, tanto mais poderemos entender que se matarmos a criança que temos em nós, não seremos mais como somos hoje. Quanto amamos o mundo e estamos abertos para o entendimento, para a compreensão, é por isso que, em Los Angeles, minha filha Magdalena disse sobre Miles: ele é um bebê. Miles falou: eu me apaixonei por ela naquele momento, né? E é assim também que a gente tem que fazer, a gente tem que ser essa inspiração, ser essa pessoa que vai fazer com que os nossos jovens realmente tenham um alicerce na vida, consigam seguir um caminho. Pronto, professor, eu acho que por hoje, tá? Só agradecer a todos e dizer que cada dia mais, né, a cada encontro me apaixono, tenho mais conhecimento e me tornei também uma pessoa melhor, tá? Obrigada por hoje, até. Ainda não chegamos ao fim, certo? Estamos apenas no começo do diálogo. Márcio, parabéns pela sua brilhante exposição. Você capturou, né, fragmentos importantíssimos, os quais eu também havia destacado. Aqui, ó, meu livro está todo rascunhado. E essa caneta ela é multicolorida, ela é com trans, né? Então, ela tem verde, rosa, vermelho, roxo. Aí eu saí marcando. Meu livro está um verdadeiro carnaval, bem colorido. Bom, eu gostaria de retomar algumas questões, certo? A primeira é o fragmento que Paulo diz o seguinte: estou convencido de que para criar alguma coisa amanhã, aliás, estou convencido que para criar alguma coisa é preciso começar a criar. Não podemos esperar para criar amanhã. Temos que começar criando, certo? E aí, gente, Freire nos convida à ação, nos convida a sair do campo discursivo, teórico e adentrar na perspectiva prática. Eu não sei se vocês já compreenderam que Freire é o teórico da imaginação criativa dessa sociedade que ele deseja, certo? E que o mais, ele é o fazedor da grande revolução e à medida que nós formos fazendo a penetração em cada página, nós vamos compreender os enunciados, sobretudo do mais, certo? E entender que tudo que Freire fez foi ancorado em uma reflexão teórica, certo? E o mais, literalmente, como diz o dito popular, coloca a mão na massa e vai fazendo entre erros e acertos. Aí é interessante para nós compreendermos por que Freire vai falar sobre a questão do pensar certo, né? Do ser paciente sendo impaciente. Esses jogos de linguagem nos comunicam bastante. Então, esse fragmento aqui, eu gostaria de retomar para a gente compreender que nós não vamos ter um tempo favorável para nós construirmos o
que nós desejamos. Não teremos um tempo nem favorável, nem confortável, certo? E muito menos linear, para que a gente possa contribuir para a sociedade que desejamos construir, ok? E é justamente o que Freire vai dizer sobre a questão dos sonhos. Eu quero lhe parabenizar, Márcia, pela lindeza e proeza, né? E também destreza que você teve ao fazer a sua apresentação em cordel. Como você foi cirúrgica em trazer esse fragmento, estou sempre no começo, e o mais belo ainda que eu senti ao ver e presenciar a sua apresentação é que você se colocou na condição de sujeita da narrativa. Você se via na professora, no professor que o Freire descrevia. Você se via na sujeita que sonhava, que idealizava outra realidade. Né? Então, quando a gente faz uma leitura dando a ela a devida importância, a devida significância para nós, né, o sentido real. E aí, claro que a gente precisaria acionar a censura aí para entender a perspectiva complexa da linguagem, né, do que é que significa sentido, significado, significante e referência, certo? O ato de comunicar, e claro, cadê o Stephenson, né? O Stephenson, que é o linguista do nosso coletivo, se ele estivesse aqui, evidentemente, ele iria nos ajudar a ampliar as limitações de nossas compreensões acerca da questão da linguística, né? Onde a gente vai entender o seguinte, que o sentido somos nós que atribuímos, né? O significado ele é múltiplo, mas a partir do momento que a gente tem uma referência, né, vai ter outra significância para nós. E a sua leitura, Márcia, na maneira como você fez a exposição aqui, você foi se colocando como a narradora, você foi protagonizando o processo da narrativa. Isso é muito bonito, porque quando a gente lê, não só por obrigação, mas lê por prazer, lê por vontade, por gosto, a gente se encontra no que a gente está fazendo. A gente se identifica, né? E eu acredito que esse livro nos provoca, evidentemente, provoca a todos nós a estarmos nos identificando com alguns fragmentos, certo? E ele vai dizer que exatamente os sonhos me empurram para que eu os realize, os concretize, certo? E, logicamente, a gente precisa estar no movimento da ação. A aprendizagem que o professor precisa ter, né? O quanto que esse movimento aqui do nosso grupo de estudo também proporciona a aquisição de conhecimento para que a gente vá expandindo as nossas compreensões, o nosso horizonte simbólico, no que diz respeito ao processo de ensinar e de aprender. Um outro fragmento que Freire destaca aqui é a questão da autoridade do professor, né? E como que hoje, diante desse alto índice de violência contra professores, e professores infartando, né, um atrás do outro. Agora, o que mais é comunicado nas redes sociais são infartos dos professores, está parecendo já uma pandemia. E qual é a consequência, qual é a causa de tudo isso? Né? Onde é que está esse processo? Aí a gente volta para o Salgado, o Sebastião Salgado, com aquela crônica, né? Onde está o processo de exploração, certo? Para o sujeito e o professor, onde é que está esse respeito que Freire fala? Né? O respeito ele deve ser um ato muito, tanto do estudante para com o professor, quanto do professor para com o estudante. Gente, eu estou reforçando aqui, mas vocês fiquem à vontade para falar também, certo? Um outro
fragmento que eu gostaria de destacar é que o Freire vai dizer, né? É necessário, no entanto, observar que para que professores e professoras possam ser mais competentes, certo? É preciso que sejam respeitados e que tenham bons salários. E, logicamente, gente, aí eu chamo a atenção de toda a nossa classe trabalhadora, né? Para que a gente se una aos nossos sindicatos para que eles possam lutar coletivamente pelos nossos direitos, né? Por condições de trabalho melhores, com menos resultados quantitativos e que nós possamos ter a perspectiva qualitativa do processo formativo, né? Dessa formação que é perene. Há uma exigência tremenda em que os professores devem estar sempre em formação, né? Por outro lado, quem são os nossos estudantes? Como que eles estão se portando e se comportando? Será que eles estão vivenciando a universidade ou são sujeitos meramente consumidores de letras? Né? Ou são sujeitos meramente aulistas que não se importam, não se preocupam e nem tampouco se ocupam de viver a essência formativa do processo, né? Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Bora lá, meu povo. Ó, um outro fragmento que eu gostaria de trazer aqui para nós é justamente esse. Onde Freire vai dizer o seguinte: uma das coisas que une como nós, o que você destacou, né, como muitas das outras pessoas que conhecemos no mundo, podemos fazer para ajudar as gerações mais jovens, é lhes contar nossas histórias. E a história que a Márcia trouxe do avô foi muito bonita, né? E fazer esse processo de reminiscência dos nossos pais analfabetos, mas de como que eles simbolicamente nos favoreciam, né, a termos o contato com a escrita e com a leitura, é muito bonito, né? É um processo de valorização da existência humana. E, sobretudo, gente, da herança que ele nos deixa. Quando você fez, Márcia, o seu depoimento, eu também lembrei do meu pai. Ele comprava muito cordel e pedia para ler a Bíblia também, né? E ele não era alfabetizado. Mas o interesse dele em pedir para que a gente lesse o cordel, e ele se comunicava conosco, né? Rindo, que às vezes achava engraçado o cordel, às vezes ficava surpreso, entusiasmado, empolgado. E depois, quando concluía-se a leitura, ele conversava sobre. E esse processo de interpretação, esse processo de conhecimento da língua escrita, né, da língua falada, da oral e da aproximação, tem se perdido hoje em dia, sobretudo com o universo da tecnologia, né? A tecnologia tem lidido com o processo dialógico entre as partes. Pois não, Jeová Miguel? Gente, boa noite. Eu peço desculpa por estar com a câmera desligada, mas porque eu estou aqui em outras atividades aí não dá para ligar, tá certo? Mas assim, primeiramente, parabenizar a professora Márcia pela condução do trabalho e pela sensibilidade, tanto na produção do cordel, quanto nas colocações e inserções que ela faz com
a vida dela, né? Então ela transcende aí as linhas de Freire e do Malles e relaciona com as vivências dela, né? Maria também vai fazer isso com o pai, estava falando aí do cordel. E aí, eu estou lendo esse livro de uma forma diferente, né? Não estou conseguindo acompanhar vocês, mas eu estou acompanhando aqui a leitura sempre que possível. Eu tenho. Hoje eu disse, Maria, nem vou entrar, mas eu sei que Maria está doente. Eu disse, meu Deus do céu, ela não para, ela quase sem voz, e ela não para mesmo. Aí eu disse, eu vou só entrar porque ela que é ela está doente, está, imagine eu com um monte de coisas. Então eu vou entrar um pouquinho, né? Então eu vou sempre resgatar algumas coisas sobre o Miles e o Freire, né? Primeiro que é uma conversa muito gostosa. Eu estava procurando mais sobre o livro e eu não sei se vocês em algum momento comentaram, mas tem o livro original, porque é um livro falado, ele não é à toa que é falado, ele é primeiro gravado e depois ele é transcrito, né? Então dei uma pesquisada, inclusive pelo que eu vi é em espanhol. Eu vou dar uma procurada, se eu conseguir encontrar, eu coloco lá no grupo de novo. E aí é sempre importante dizer o que eles estão colocando sobre o caminho se faz caminhando, né? Que na verdade eles estão contando o processo de caminhada deles, né? Duas pessoas que foram que estiveram em épocas um tanto distintas, mas sobretudo em lugares distintos, né? Um na América do Norte e outro na América do Sul, e em um momento eles se encontram, né? E vão dialogar e pensar sobre as formas como eles pensam as coisas, o mundo, as pessoas e as suas relações, né? Então eles trazem isso como algo bem forte. E aí o que me chama a atenção é o que Maria estava falando do Miles, né? Esse fazer prático dele. E essa parte eu estava resgatando aqui, ele começa um pouquinho antes a relatar um pouco de como que ele vai se aproximando das pessoas e fazendo um movimento para caminhar junto, porque também, embora o caminho se faça caminhando, não se caminha sozinho, né? E a caminhada com outro é muito mais legal do que uma caminhada só. Aí isso me fez me lembrar das marchas do Freire, né? Que o Freire tanto fala, e eu estou lendo agora um pouco sobre as epistemologias decoloniais, ou as epistemologias do Sul, a decolonialidade, e pensando sobre as marchas, né? As marchas das mulheres, as marchas das margaridas, as marchas do povo seridoense, né? As marchas do povo nordestino. E aí uma coisa que me chama a atenção, Maria, é que o Miles ele começa a ir para as pessoas no sentido de querer dar respostas a essas pessoas. E depois ele diz que na verdade ele não está nesse lugar de dar resposta, tá? Ele ia para os lugares, não tinha resposta, ele sai desse lugar, né? E lá com as pessoas ele começa a ouvir as pessoas e surgem ideias mais interessantes do que a que ele mesmo pensava. Aí lá na página, eu não vou conseguir saber que página é essa exatamente, mas eu vou ler aqui, eu acho que é a página 60, certo? Ele diz assim, no início da página 60, ele na verdade vem falar um pouco sobre esse método de chegar a resoluções das pessoas, né, de pensar em soluções para problemas reais ouvindo pessoas. Aí ele diz assim, no início, Maria, vê se é a página, eu acho que é a 62. Vê aí, começa na primeira linha, no final do ponto. Comecei a usar o método com mais frequência sempre que me deparava com um problema. É na página 62? Oh, meu Deus, pois eu não sei qual. Não, Mária, desculpa, é na 71. 71. Eu vi agora que lá embaixo é 70, porque está cortado. Achou, né? Aí eu queria. Eu havia grifado aqui, ó, usar um método. Tá aqui, ó, gravado.
A minha tá de amarelo e de vermelho, aí eu vou começar do amarelo. Comecei a usar o método com mais frequência, sempre que deparava com um problema. Quando eu não podia descobrir uma boa maneira de fazer alguma coisa, eu envolvia a primeira pessoa que via em uma conversa sobre o problema. Ou conseguia que alguma pessoa falasse sobre o assunto, porque descobri que poderia aprender com outras pessoas coisas que antes e até aqueles momentos que antes e até aquele momento eu achava que teria que descobrir sozinho, né? Então ele se coloca às vezes num processo criativo, mas ele dizia nas páginas anteriores que tinha um momento que faltava criatividade para resolver problemas e quando ele ia encontrar as pessoas, ele pensava em coisas, as pessoas tinham outras coisas que nem sequer ele tinha pensado, né? Então, às vezes a gente pensa os nossos problemas, ou os problemas sociais nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, nos nossos ambientes que a gente está cotidianamente, e não compartilha, não escuta outra pessoa. Só em a gente conversar com outra pessoa a gente pensa em algo nesse sentido. Aí mais na frente eu grifei também na página seguinte, né? 71, 72, na página 73. Ele vai dizer assim, vocês sabem, mais lá pelo meio, vocês sabem, conheço algum dos problemas desta região, abre aspas, é porque na verdade eu vou voltar um pouquinho. Eu vou ler a partir daqui. Assim, tivemos um bom número de pessoas vindas de um raio de vários quilômetros. É porque aqui ele estava contando sobre como que ele ia chegar nos pais, porque ele estava numa comunidade e essas pessoas não chegavam. Aí, Maria, eu fiquei pensando no nosso movimento, né? Como que a gente chega nas pessoas. E eu também lembrei, eu não sei se alguém aqui atua no campo, mas quem atua no campo é realmente isso que ele está dizendo. Às vezes as informações chegam até as pessoas via os estudantes, né? Então ele fez um movimento muito bacana para fazer com que ele faz um experimento, né? Ele diz anteriormente que vai fazer um experimento. Aí ele diz assim: sempre quando a gente convidava os pais e diziam que era para fazer alguma coisa, eles não vinham. Dessa vez eu resolvi que eu ia só chamá-los e iria chegar aqui. Tem um outro livro que eu não lembro qual é, que o Paulo Freire ele fala, a gente estudou, que tem essa dificuldade de chegar às pessoas também, e que o que é que ele faz? Ele vai jogar cartas. Eu acho que é acho que é Cartas a Cristina, né, Maria? Ação cultural e Ação outros. cultural. Aí eu para mim é a mesma coisa, sabe? Só que de outro modo, né? Você não tem como é que você chega nas pessoas, né? Aí ele foi disso, eu vou chegar a ver os alunos, porque tudo que acontece aqui, os alunos chegam, eu conto para os alunos vão até os pais. Isso é real até ainda hoje. Após a pandemia, na verdade, que aí muitas zonas rurais conseguiram ter acesso à internet, porque os pais precisaram colocar por causa dos seus filhos, isso tem mudado um pouco mais. Mas, sobretudo, na zona rural ainda, a comunicação se dá dessa forma e demora um tempinho para chegar. Sabe, hoje com as redes sociais não, é bem mais rápido. Mas antes da pandemia era bem assim, né? Então, eu acho que, Maria, daí a gente tira o ensinamento, né? Como que a gente chega nas pessoas, né? É uma coisa que eu vi você em alguns momentos, e o grupo do GPF tem não sei quantas pessoas. Aqui a gente somos 8, porque você está duplicado aqui, né? Então, como que chegar essas pessoas para estarem aqui? E esse é só um das questões. Além de chegar aqui, ainda tem uma outra questão, o silêncio. Você começa a sua fala aqui dizendo assim, gente, falem, né? Então, é algo nesse sentido. E não precisa nem falar algo extraordinário. Puxa uma citação e leia com a gente algo que tu gostou, certo? Aí ele começa a dizer, né? Ele diz assim: vocês sabem, conheço algum dos problemas dessa região.
Sei que alguns de vocês estão trabalhando nas minas, outros outros tentando sobreviver nas fazendas. Outros ainda estão saindo daqui para ir trabalhar nas fábricas de tecido. Naquela época, as pessoas não sabiam nada sobre pulmão negro ou pulmão marrom. Os médicos diziam apenas que as fábricas de tecidos e as minas de carvão eram um trabalho saudável para todos e para todos, bom para todos. E o que essas pessoas tinham era tuberculose. Mas eu disse, está ficando muito sério, bastante desesperador. Vamos falar sobre alguns desses problemas que temos aqui. Com isso, eles pensaram imediatamente que eu fosse lhes dar as soluções para seus problemas. Começaram a falar sobre esses problemas e eu fiquei numa situação difícil. Aí, Maria, aqui eu lembrei das nossas reuniões com o Comitê Territorial da Educação Integral, quando a gente vai conversar com o secretário ou com os professores sobre educação integral, e eles acham que a gente vai dar a resposta para os problemas e a gente está nessa mesma situação, né? Fiquei numa situação difícil. Várias vezes, quando a gente faz uma ação do comitê, eu vejo que a gente fica numa situação difícil, às vezes desconfortável, porque as pessoas colocam os problemas. Eu lembrei de um evento do último CC, do Seminário Seridóense, onde ficou o pessoal do CAE que expôs lá as dificuldades da escola, né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que a gente sai nessa situação daqui? Né? Aí ele diz, né? Fiquei numa situação difícil porque, na verdade, eu não tinha refletido muito sobre o assunto. Não é bem o nosso caso que a gente não reflete, mas a gente fica em situações embaraçosas. Aí meu conhecimento era bastante básico, mas tentei responder suas perguntas o melhor possível. A gente faz isso com o pouco que sabia. Eu sabia mais que eles acerca de muitas coisas, porque eles podiam saber sobre a situação específica, mas não relacionava com outras situações, com situações gerais. Com isso, pude ajudá-los um pouco, colocando a coisa em algum tipo de perspectiva. Mas meu conhecimento não foi muito longe em termos de uma abordagem que solucionasse seus problemas. Esgotou-se logo e fui obrigado, aí aqui pronto, aqui ele quebra as pernas da gente, e fui obrigado a lhe dizer que eu não sabia as respostas. Sugeri que poderíamos chamar o agente do condado, alguém da área da saúde e talvez alguém que relacionado com o sindicato, que poderiam trazer novos recursos. Mas eles não ficaram satisfeitos com a ideia de algo no futuro. E mais por desespero, ele entrou em desespero, né? Do que. Me perdi aqui. Espera aí, só um minuto. Mais por desespero. Que poderiam, mas eles não ficaram com ideia. E mais por desespero do que por qualquer outra coisa, me lembrei da minha experiência na universidade quando tinha me voltado para outras pessoas para conseguir ideias. Então eu disse: bom, vamos falar sobre o que vocês já fizeram. Talvez aquilo que vocês sabem pode ajudar outras pessoas e o que essa outra pessoa faz pode ajudá-los. Vamos falar daquilo que vocês sabem. Vocês conhecem o problema melhor do que eu. Né? Então, ele estava numa situação embaraçosa. Ele resgata aí a possibilidade do que ele vinha exercitando em outras experiências, que era ouvir as pessoas e pensar nas soluções. Usou a forma que os saberes que as pessoas já tinham sobre aquilo e começam a fazer, a pensar em solução. E depois eles começam, na verdade, ele começa ali um movimento de luta de trabalhadores por garantia da saúde, que nem os médicos diziam que eles estavam em uma situação precária, né? Então, era isso que eu queria trazer para potencializar um pouquinho aí esse debate, né? Às vezes a gente está nesse movimento, Maria, e aí não consegue ver os avanços, né? Ou às vezes a gente vai se colocar
nas situações embaraçosas e nem precisa de muito. É só a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer e aí, junto com isso, a gente sai com as soluções. Eu acho que os movimentos que a gente faz no comitê é nesse caminhar aí. Essa era a minha contribuição. Gratidão, Giovanni, muito obrigada. Gente, Iane, querida, você está por aí? Vai fazer o cordel? Podemos finalizar com ele? Enquanto ela não liga aí, eu tenho uma coisa também que eu gostei muito, que eu também não sei se eu já passei da página, mas eu acho que sim. Ele diz assim: estou sempre no começo. Ele está caminhando, o caminho se faz caminhando, mas mesmo que o caminho se faça caminhando, a sensação é que ele sempre está no começo. E Maria, eu li isso esses dias depois da reunião do comitê. E na atividade que a gente fez, eu disse isso aqui, a gente está começando de novo, a gente está encerrando um ciclo, né, um ciclo de oficial, mas a gente estava inaugurando um outro, né? Então a gente estava no um novo começo, né? Então que a gente tenha novos começos, que não significa necessariamente um desfazer ou desconsiderar o caminho trilhado. É um novo começo, porque é uma nova etapa, é um novo início. Bom, Jeová, dado esse início de ano, nós vamos finalizando por aqui, certo? Gostaria de lhe agradecer, Márcia, pela limpeza e a proeza que você realizou essa apresentação. Gostaria também de pedir, né, que você socialize o cordel conosco, coloque sua autoria para a gente divulgar nas nossas redes, né, esse momento dialógico. E é isso, gente. Eu convido a vocês a estarem sempre preparadas para os nossos encontros. Eles são de pouco tempo, mas são de tempo de qualidade, certo? De qualidade dialógica, reflexiva, problematizadora e, sobretudo, conscientizadora do nosso papel em estar aqui e continuar nesse movimento formativo. Um abraço, boa noite, gratidão pela presença de todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite a todos também. Tudo de bom.